Bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria convidar você que está aqui nessa manhã a abrir a sua Bíblia. Você que está acompanhando também pela transmissão, a abrir a sua Bíblia. Você que vai acompanhar essa transmissão depois, a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 10. O nosso irmão Emerson vai colocar ali, eu vou acompanhar pelo telão, mas você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhar pela sua Bíblia. Amém? Lucas 13, a partir do versículo 10. Com certeza você já teve contato com essa palavra alguma vez. Se não teve, você vai ter hoje. Se já teve, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E a forma como Deus fala conosco é sempre de maneira sobrenatural. Lucas 13, 10, diz a palavra de Deus. A gente vai ler, Emerson, até o versículo 17, ok? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Irmãos, essa mulher encurvada, eu pedi para você chamar a atenção quando Jesus fala esta filha de Abraão, porque ele não está falando de uma pessoa descrente. Ele está falando de uma pessoa crente. Às vezes a gente acha, que o adversário das nossas almas só consegue nos acorrentar quando a gente está fora. Mas às vezes ele acorrenta a gente quando a gente está dentro. Se a gente começa a abrir espaço. Ele fala que aquela filha de Abraão tinha uma enfermidade que durante o tempo foi deixando essa mulher se curvar. Essa mulher era ereta e com o tempo ela foi se curvando. Eu gosto muito dessa passagem porque eu tenho uma experiência profunda com ela. Em algum dado momento da minha vida espiritual, eu estava curvada. Aonde? Dentro da casa do Senhor. E aí, nesse tempo, eu fui convidada para um culto na casa de um familiar, me lembro como se fosse hoje. E eu falei, não estou a fim de ir. Sabe aquele dia que você não está afim? O convite é feito, mas você fala, não estou afim de ir. E eu fiquei, meu Deus, se eu não for, a pessoa vai ficar chateada, é familiar, o culto na casa dela. Irmãos, eu fui por mera educação. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, quando a gente vai, mesmo assim, talvez você tenha chegado aqui hoje num esforço tremendo, porque você não queria vir. Talvez você que está assistindo a transmissão estava num esforço tremendo para iniciar essa transmissão. Deus, Ele surpreende a gente nesses momentos. E eu adentrei aquele lugar sem não criei nenhuma expectativa. E a pessoa daquela noite muito simples começou a pregar essa palavra. E naquele dia eu fui curada. Então,
a palavra de Deus é a mesma, porque Jesus é o mesmo, ele não muda nunca. Se naquele dia, sem propósito nenhum, Deus me levou àquele lugar para eu saber da minha condição e Ele me curar e eu voltar a ser uma mulher de pé, uma mulher ereta, nessa manhã, é isso que Jesus quer fazer com você. Se você permitir a ação de Deus na sua vida, é isso que Jesus vai fazer com você. Porque eu não sou diferente de ninguém aqui. Se Jesus fez comigo, pode fazer com você. Então eu queria dizer para vocês que Lucas, ele tinha esse hábito de chamar a atenção para aquelas pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Ele chamava atenção para o pobre, ele chamava atenção para a mulher. E nessa narrativa ele chama atenção para essa mulher. Esse é um dos textos que a gente usa muito para dizer que o nosso Jesus, ele sempre tratou mulheres e homens em igualdade. Porque aquela mulher, ela não tinha voz naquela sociedade e também não tinha voz dentro da sinagoga. Mas é ela que Jesus enxerga e cura. Porque nosso Deus é assim, irmãos. O preconceito, a diferença, a separação é humano. O nosso Jesus, ele une, ele traz, né? Ele cura. E essa mulher, diz a palavra de Deus, que ela andava curvada, né? Há 18 anos. A gente não sabe se há 18 anos ela estava curvada ou se ela foi se curvando ao longo dos 18 anos. Mas o que a gente sabe é que quando você se curva, você é impedido de ter visão celestial. Quando as pessoas elas estão encurvadas, elas ficam prestando atenção no que é terrestre, no que é terreno. E acabam amando ao mundo e desejando coisas terrenas. Eu estou falando isso, irmãos, porque é muito sutil a maneira como Satanás começa a nos acorrentar. Sabe quando ele começa? Quando você começa a prestar atenção muito mais naquilo que é daqui do que naquilo que é do alto. Pastor falou aqui de Isaías, eu falei, pronto, ele já começou a minha pregação. Né? A gente recolhendo, querendo coisas que são temporais, que são passageiras. E essa mulher, ao longo dessa caminhada, ela foi se encurvando. Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer para você, não vos conformeis com este mundo, conforme a tomar forma desse mundo. Eu queria que você imaginasse a seguinte situação nessa manhã. Você foi convidado para representar o seu país em outro lugar. E em outro país, que é o país que o seu inimigo praticamente domina. E aí você tem que aprender a língua, os costumes, tudo para conseguir conviver nesse país. Mas num dado momento, você começa a se acostumar com esse país. Num dado momento, você começa a se misturar com as coisas desse país. E aquele que é seu inimigo, passa a nem ser tão inimigo assim. Ah, não é tudo isso que estão falando, não. E aí você começa a querer as coisas daquele país e se apaixona pelaquele país a ponto de você não querer mais representar o seu. Querer representar aquele. Isso tem um nome. Adultério espiritual. Traição. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo. E muitas das vezes a gente age assim. A gente foi chamado para representar a nossa pátria. A sua pátria é aqui? Não. A sua pátria é o céu. Você foi chamado para representar a sua pátria neste mundo. Você é estrangeiro aqui. Não é em outro lugar. O céu é a sua casa. Você vai voltar para lá, para casa. Aqui você é estrangeiro. Mas se a gente não vigiar, a curvatura começa. Quando eu começo a me acomodar nesse mundo. Quando as riquezas, quando as coisas começam a chamar mais minha atenção do que as coisas do céu. E eu vou, me contaminando com esse mundo a ponto de não desejar. Não, hoje, se tu partir hoje, Deus me livre se eu partir hoje. Não é assim? Porque as coisas terrenas são mais importantes do que as coisas do céu.
E aí a gente começa a se encurvar, irmãos. Se curvar espiritualmente. E esse é um processo contínuo que não para se você não se der conta da condição que você está. Quantos cristãos adentram as igrejas curvados espiritualmente? Não adianta ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor status, se você só tem o que é importante, o necessário. O essencial é Cristo. Se essas coisas têm te distanciado de Cristo, não adianta nada você ter, nem acumular. A meta de Deus para a sua vida não são satisfações temporárias. Eu queria que você marcasse isso no caderno da sua vida. A meta de Deus para a sua vida é aquilo que é eterno e que não passa. Eram 18 anos, eu estou falando de 18 anos. Quem aqui tem 18 anos? Ninguém. Quem aqui tem mais de 18 anos? Então você entende o que é 18 anos. É muito tempo, irmãos. 18 anos essa mulher entrava no templo, né? E se encurvando. Talvez ela já nem tivesse mais esperança. Mas uma coisa a gente precisa copiar dessa mulher. Ela não deixou de ir ao templo. Mesmo encurvada, ela não parou. A minha palavra para você hoje é: não pare. Porque quando você está nesse processo de curvatura espiritual, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é: não adianta estar mais ali. Não adianta ir. Eu não tenho vontade, eu não vou. Eu não quero estar em comunhão. Eu não quero falar para o pastor da minha situação. Eu não quero que o meu irmão saiba do que eu estou vivendo. Isso é um processo de curvatura espiritual. Não pare. 18 anos essa mulher com essa enfermidade e ela caminhava para a casa de Deus. O pecado, as mágoas, as mazelas, vai encurvando você com o tempo. Mas não pare. Continue vindo, porque no momento que você abrir o teu coração e se render, Jesus vai curar você. Jesus vai erguer você novamente. Não depende, irmãos, presta bem atenção, do tempo de Deus. Depende do momento em que você se der conta da situação que você está vivendo. Não se engane, adentrar essas portas, sentar nesses bancos, não significa uma vida espiritual saudável. A melhor pessoa para analisar o tipo de vida espiritual que você está vivendo é você mesmo. O termômetro da sua vida espiritual é a sua consciência. Como é que você está adentrando essas portas? Será que já é automático? Jesus vê essa mulher, diz a palavra de Deus. Repara bem que não é ela que enxerga Jesus. É Jesus que a enxerga. Eu queria que você viesse essa noite, porque a pregação dessa noite vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Jesus te vê. Jesus te vê. Irmãos, pode ser que você não saiba da condição que você tem, mas Jesus sabe e Ele te vê. Aquela mulher adentra aquela sinagoga talvez dizendo: é mais um dia, é mais um culto, é mais uma celebração. Mas Jesus estava vendo aquela mulher. E vendo a enfermidade, não só física dela, mas a enfermidade da alma, a enfermidade espiritual. Jesus estava enxergando o que aquela mulher estava passando. Jesus é aquele que te enxerga. Sabe exatamente a situação que você se encontra. E aquela mulher, ela não é só vista, mas ela é chamada por Jesus. A palavra de Deus está dizendo que Jesus a vê e a chama. E quando essa mulher é chamada, ela se rende. Jesus nos vê e nos chama para a cura e para uma libertação nessa manhã.
Você crê nisso? Jesus nos vê e nos chama para uma cura e uma libertação nessa manhã. Mas é necessário render-se. Ah, rendição. Não é uma palavra bem vista na nossa sociedade, onde a nossa cultura é competitiva. É quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude perda, admitir a derrota, perder a competição. Ninguém quer ser um perdedor. Rendição é quase sempre usado num contexto negativo. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Mas nosso Deus é um Deus de relacionamento paradoxal. Você consegue entender isso? Quanto maior você estiver, quanto mais baixo você estiver diante da presença do Senhor, né? Quando você abrir mão de si, né? Você então vai ser livre. Tudo com Jesus é paradoxal, irmãos, porque é loucura para este mundo. Então, mais uma vez, a gente tem um paradoxo aqui, nesse relacionamento com Cristo. Render-se é essencial na vida cristã. É uma resposta humana, natural, àquele que entendeu o maravilhoso amor e misericórdia de Deus. Eu vou dizer para você, se você não está disposto a se render, você não está disposto a ser curado. Com Jesus é só se rendendo. E a gente cria defesas que nem mesmo nós percebemos a essa rendição. 1 João 4,10 vai dizer, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele te amou primeiro. E começar a se render é reconhecer isso. Esse amor me constrange ao ponto de eu querer entregar tudo. Essa mulher adentra aquele tempo e no momento que ela é vista e que ela é chamada, ela decide. Hoje é o dia da minha rendição. Hoje eu vou me render. Jesus cura quando nos entregamos totalmente, integralmente a Ele. Quando reconhecemos nossa limitação, quando reconhecemos nosso erro, nosso flagelo, nossa mazela. Render-se não é para covardes. Render-se é manifestação de obediência e confiança. Você consegue entender isso? Render-se é manifestação de obediência e confiança. Você não pode chamar Jesus de Senhor se você diz, não, Senhor, me recuso a fazer isso. Me recuso a obedecê-lo. Ele chamou essa mulher e essa mulher obedeceu. Lembra de Pedro? Quando eu falo Pedro, o que vem à sua cabeça? Alguém pode me dizer? Negação, uma pessoa colérica, intempestiva, vamos lá, né? A gente sempre pensa em Pedro nas coisas ruins. Mas Pedro, na palavra, tem uma passagem que diz que ele obedeceu contra as circunstâncias. Ele teve uma pesca improdutiva. A noite inteira, nada. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, lança a rede. E ele fala, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Irmãos, ele tinha acabado de chegar de uma noite inteira sem nada. Mas Jesus falou para ele, volta lá e lança. E ele fez o quê? Obedeceu. Quem se entrega a Cristo tem que estar disposto a obedecer. Outro aspecto da rendição é a confiança. A gente tem vários exemplos. Ana, Abraão, José, todos confiaram em Deus. Mesmo sem saber como seria possível a situação deles ser transformada. Ou seja, se renderam completamente. Nessa manhã, há um convite do Senhor Jesus neste lugar, para você se render. Você quer ser curado, você quer voltar a ser um cristão ereto. Renda-se ao Senhor em obediência e confiança.
Você sabe se você já se rendeu completamente? Essa pergunta é uma autoanálise. Quando você vai tomar alguma atitude, você pergunta a Deus ou você vai fazendo e depois você pede a Deus misericórdia? Quem controla a situação da sua vida? As escolhas da sua vida. Faça uma autoanálise nessa manhã. Será que você já se rendeu totalmente ou ainda você está com o controle da sua vida nas suas mãos? O maior exemplo de rendição foi o próprio Jesus. Lá no capítulo 14 de Marcos, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Render-se, irmãos. Render-se, ter maturidade espiritual suficiente diante da situação, da dor, da angústia, da circunstância, para perguntar ao Senhor: Senhor, se é o cumprimento do teu propósito, se é para a tua glória, então eu vou viver, Pastor Melo, e vou vencer, porque primeiro eu me rendi. A Bíblia é clara a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Primeiro, você vai ter paz. Quem quer ter paz aqui, irmãos? Aquela paz que excede todo o entendimento. É essa paz que está sendo ofertada. E você só precisa fazer uma coisa nessa manhã: render-se integralmente a Deus. A palavra diz que, Ele vai dar paz para aquele que não quer discutir com Ele, mas para aquele que quer obedecer a Ele. O segundo lugar, você vivenciará liberdade. Olha, o que o mundo busca à torta e à direito, o que as pessoas se matam aí fora para ter, você tem gratuitamente em Cristo Jesus. Você é livre, eu gosto muito de dizer isso. Livre a tal ponto de ser livre até da tua própria vontade. Quem se rende a Jesus em terceiro lugar, vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Foi isso que essa mulher experimentou quando ela adentrou aquela sinagoga. Curvada, irmão, já era difícil para uma mulher. Ela não podia participar de nada na sinagoga, ainda mais curvada. As pessoas deviam olhar para aquela mulher com indiferença. Mas ela rompeu tudo isso, ainda que 18 anos na mesma situação, e disse: hoje é o meu dia de rendição. Hoje eu vou me render. Quando Jesus a chamou, ela se rendeu. Ela teve paz, ela vivenciou liberdade e ela experimentou o poder de Deus. Essa mulher encurvada há 18 anos, após ser chamada, se rendeu. Você está sendo chamada nessa manhã a se render. Ah, pastora Priscila, eu já me rendi. Não, eu estou falando de entrega total, de tudo. Tudo. Eu não estou falando do parcial, eu não estou falando daquilo que você já entregou, eu estou falando de tudo. Jesus quer o controle todo da tua vida, Ele não trabalha com parcialidade, Ele trabalha com tudo. Rendição. Eu queria dizer algo para você nessa manhã. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou a alguém. Sem exceção, se não for a Deus, você vai se render à opinião e às expectativas dos outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho, à luxúria ou ao seu ego. Você foi criado para adorar a Deus. E se não fizer isso, encontrará outras coisas das quais você vai entregar a sua vida. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente não se rende total, ainda que a gente adentre essas portas, se a nossa entrega não for total, se a nossa rendição não existir, uma dessas coisas vai tomar a entrega que era de Deus na sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Stanley Jones disse: se você não se render a Cristo, você se renderá ao caos. Para finalizar nesta manhã, o convite do Senhor é que você possa se render.
entregar tudo. A atitude mais responsável e inteligente que você pode ter nessa manhã é rendição. Se entrega. Se entrega a Deus, entrega todos os aspectos, todas as instâncias da sua vida. Jesus quer dizer para você nessa manhã, mulher, homem, você está livre das suas enfermidades. E você precisa somente de um passo, a rendição. Das outras coisas, Ele cuida, Ele faz. Ele chamou essa mulher e ela prontamente se rendeu. Sandra chamou a atenção para aquele texto que a gente gosta de falar fora de contexto, na quinta-feira lá no Morro Azul. Os humilhados serão exaltados, né? A gente adora, né, pastor? Os humilhados serão exaltados. Como a gente gosta. O patrão faz uma coisa com você, você pensa, os humilhados serão exaltados. Né? O irmão faz uma coisa com você, você pensa, os humilhados serão exaltados. Mas eu vou dizer para você que a palavra está dizendo aquele que se humilha vai ser exaltado. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Com a situação que você se coloca. Então tira do seu texto o trecho sem contexto. Aquele que se humilha vai ser exaltado. O que Jesus quer nessa manhã, aqui nesse lugar, são corações dispostos a se humilhar, a se render. Entregue agora todo o arrependimento do passado, todo o problema presente, toda a ambição do futuro, todo o medo, todo o sonho, toda a fraqueza, toda a rotina, todo o trauma. Dê a Ele o volante da sua vida. Então, a palavra de Deus diz que quando essa mulher se rendeu, Ele impôs as mãos sobre ela. E ela se endireitou. Você pode dar glória a Deus? E ela se endireitou. Irmãos, precisou aquela mulher se render. Precisou aquela mulher perseverar e ir, ainda que 18 anos doente. Mas no dia que ela decidiu, eu vou me render, o Senhor impôs a mão sobre ela. E ela foi curada. Jesus quer curar corações aqui nesta manhã. Jesus quer curar cristãos espiritualmente curvados. Cristãos que não mais se reconhecem como este lugar sendo um lugar de passagem. Como se essa pátria fosse sua. Não, essa pátria não é sua, é uma pátria preparada para você. Se você já se misturou a ponto de se apaixonar pelas coisas dessa pátria, renda-se hoje. Renda-se nessa manhã. Se a circunstância, se o medo, se o trauma tem impedido você de ser um cristão ereto, se a dor, se a doença, nessa manhã Jesus está falando com você. Renda-se a Ele. Aquele que se humilhar será exaltado. Então ela se endireitou e dava glória, diz a palavra de Deus. Irmãos, ela se endireitou e foi não só uma experiência física, mas uma experiência de transformação de ser. Aquela mulher se endireitou espiritualmente e fisicamente, a ponto de, a partir de agora, viver para glorificar o nome de Deus. Quando o verbo aqui em grego é usado, não dava glória, ele não está falando numa situação que aconteceu só, ele está falando numa situação contínua. Aquele que é curado, aquele que é ereto pelo Senhor, ele vai ter uma vida que glorifica a Deus. E aí sim, esse é o motivo pelo qual nós fomos criados. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse é o motivo da sua existência. O que o mundo fica aí batendo cabeça para saber por que estamos aqui. Você já sabe. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor. É para isso que nós fomos criados. Então nessa manhã, essa palavra que eu deixo para o seu coração. Jesus quer rendição nesse lugar. E Ele vai falar para você, a sua enfermidade foi sarada e curada. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém?